Quantos temas interessantes, Juan. É uma maravilha. Um prazer. Eu aqui contando o que vocês quiserem. Eu, Juan, queria te comentar. Você disse antes que lia muito. E acho que uma boa pergunta seria que nos dissesse quais foram os livros que mais te impressionaram, que dirias se tivesse que ir para uma ilha deserta, quais 5 você escolheria? Não importa se são de negócios, desenvolvimento pessoal, o que for, mas quais 5 você levaria? Olha, um é o que vocês têm aí, é a biografia de Steve Jobs, por exemplo. Acho que se você não fica no estereótipo de pessoa bem-sucedida e tal, mas sim de como ele gerencia uma equipa ou como uma pessoa visionária traz as coisas para a realidade e tal, esse é um, Sapiens, Yuval Noah Harari. Esse é outro porque eu, curiosamente, como sou engenheiro, sou muito ruim em reter datas ou em reter nomes, então para mim a história sempre foi um monte de nomes, um monte de datas, mas sem entender exatamente o porquê. E esse livro realmente te dá um pouco do porquê acontece uma coisa após a outra, com o qual você começa a ver a história como um contínuo. E não só isso, mas você começa a pensar no mundo que existe hoje, em termos de se até aqui aconteceu isso, não? Que é provável que aconteça no futuro, e começa a pensar dessa forma. Funky Business é outro livro muito bom. This is Marketing, que acho que está traduzido para o castelhano de Seth Godin, que se chama As to is Marketing. Eu acho que uma das capacidades mais escassas e mais valiosas que há hoje em dia é o marketing. Vocês são brilhantes em marketing, mas realmente não é fácil encontrar gente que seja brilhante em marketing. Então, o marketing, que é a sua capacidade de levar um produto para que seja aceito por um mercado que tradicionalmente tem de tudo, não é nada fácil. Então, This is Marketing, ou Esto is Marketing, de Seth Godin, para mim é um livro que adorei. E como esses, alguns mais. De que tema não falamos e você acha que é interessante falar? Vamos falar sobre empreendedores. Sobre porque não tem sucesso ou sobre qual ponto do empreendedorismo você acha que é importante? Em geral, isso não se faz. Vamos parar aqui e pronto. Legal. Essa fluidez de conversa. Fica tranquilo. O que vocês acham que posso oferecer ao público empreendedor para que sua vida seja mais bem-sucedida no empreendedorismo? Aí deixo para vocês. Que bom. Vocês conhecem o vosso público, já sabem mais sobre mim do que muita gente. Em que acham que eu posso ajudar, baseado na minha experiência trabalhando com milhares de empreendedores? Eu penso que uma das perguntas que dissemos, que são os erros comuns, sim, mas talvez eu focaria mais em quais crenças essas pessoas costumam ter, quais crenças esses empreendedores costumam ter. E também, por outro lado, você conheceu empreendedores que tiveram muito sucesso. Também como é a vida depois de conseguir o sucesso, do que se deram conta, talvez idealizavas o dinheiro e percebeste que o dinheiro não era importante, ou como é um empreendedor depois de conseguir o sucesso. Começamos pelas crenças, se te parece. Há as crenças para ter sucesso ou as crenças limitantes pelas quais as pessoas que se lançam a empreender não têm sucesso. Há muitas crenças, realmente. Ou seja, uma primeira é a que comentamos antes, no sentido de dizer, se eu entrar na internet, vou ter sucesso. Mentira, não é verdade. Se você pula para a internet, aprenda a pular para a internet. E uma vez lá, você tem que buscar a fórmula do sucesso. Uma segunda é, não pensam nos seus clientes. Só pensam muitas pessoas, muitos empreendedores, no que eles gostam. Já vos disse antes, como eu gosto de Reiki, vou fazer muito tema de Reiki. Outra crença que evita que as pessoas saltem para o empreendedorismo é o medo da tecnologia. E hoje em dia a tecnologia realmente, ou seja, o nível de complexidade da tecnologia diminuiu e nosso nível de conhecimento de tecnologia aumentou. A realidade é que todos temos vários celulares e todos trabalhamos com um monte de plataformas e de tarefas que temos que fazer. O próximo tema é o medo à exposição. Medo à exposição, já comentamos isso antes também, no sentido de que, claro que você pode pagar publicidade, claro que está bem pagar publicidade se você se dedica a vender ténis, mas eventualmente no sentido inglês, se não cedo ou tarde, terá que se expor. Terás que te expor ou nas redes sociais, ou terás que dar a cara, ou terás que te expor no momento da venda. Então não te feches no teu quarto, sai e começa a interagir e começa a lutar pelo que acreditas. E o outro tema, que acho que é importantíssimo em termos de crenças, é mais importante parar e pensar do que cair na hiperatividade.
E isso acontece bastante também, no sentido de que, como sou empreendedor, tenho que ir com a cabeça pegando fogo e permanentemente chamando e permanentemente fazendo coisas e tal, e é mais bem ao contrário. Para um segundo, veja exatamente o que é importante e veja o que não é importante e com base nisso, recalibre um pouco o que você tem que fazer. É o preparados, jogo, apontem. Ouve, prepara-te, lança algo, não caias na hiperatividade, pensa um pouco e aponta bem, porque é o que apontares bem ou mal que te vai permitir ter sucesso, não tanto o tema do tiro que deste antes. Acontece algo muito curioso, que é olhar para trás na minha vida e ver um monte de experiências que me deram muita felicidade, mas que antes de fazer essas experiências ou ações, eu não teria sido capaz de prever que esse era o caminho que mais felicidade me daria. E eu explico isso. Gostaria de te perguntar o que é felicidade para você e como você a vê? Mas também gostaria que refletíssemos juntos como você vê isso, de que a mente muitas vezes se engana e se engana pensando que ir a esse evento, por exemplo, ir a esse primeiro congresso ou este primeiro encontro da IO, o que é que eu faço lá? Como vou conhecer as pessoas lá? Melhor ficar em casa, que estou muito mais tranquilo. Sua cabeça pensa que esse é o seu caminho para o máximo prazer ou felicidade e, no entanto, você sai desse evento ou sai da formação do Sérgio, de dar 9 horas de aula, sai impressionado e diz: uau, tenho que me dedicar a isso. Porque sempre erramos no caminho que mais felicidade dá. Porque muitas vezes dizemos, se a mente não tivesse esbarrado, provavelmente teria chegado antes à felicidade. O que você reflete? Ou seja, o que você pensa sobre tudo isso? Não sei te responder no sentido de que não sou um especialista em felicidade e nesse sentido não sei te responder, mas se olho para trás, eu não acredito tanto em acertar com o que te dá felicidade, mas acredito bastante no conceito de serendipidade, de serendipia em espanhol, que é o conceito de experimentar coisas diferentes e ver o que acontece. Quem sabe você goste. Também não passa o dia todo experimentando coisas diferentes. Ou seja, você precisa ter uma ideia clara de exatamente para onde está indo e o que precisa fazer, mas experimente coisas diferentes. Ou seja, eu não conhecia vocês e estou aqui e estou-me divertindo muito. Muito. E realmente sinto, apesar de ter uma mesa no meio, que tenho uma melhor relação com vocês ou tenho uma relação com vocês. Eu, quando não sabia o que era e me convidaram, disse: bom, vamos ver o que é aquilo. Sempre podes dizer que não, mas se não experimentas coisas diferentes, realmente o teu espaço de solução vai se tornando cada vez mais rígido. No sentido disso, eu sei que não. Além disso, não vou provar porque está claro que não sabes se é sim ou não. Experimenta, não passes o dia todo experimentando, mas experimenta porque não sabes realmente de onde virá o próximo